Flamengo afirma, Pedro não vai sair. Papi mandou a real para o Pedro que até eu concordo. Michael pede para sair do Mengão e Flamengo toma a decisão. Cruzeiro insiste em tirar Matheus Gonçalves, mesmo Flamengo dificultando. Essas e outras notícias são assuntos do nosso Mengão. Acima deles, Mengão! Salve, salve, nação rubro-negra! Beleza, beleza? Seja bem-vindo ao canal Verafla. Estou chegando mais uma vez com várias notícias do nosso Mengão. Mas antes de começar esse vídeo, galera, eu peço a vocês com toda a humildade desse mundo para vocês se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Vocês ativando o sininho das notificações, vocês vão ter todas as informações do nosso Mengão inteiramente grátis e não paga nada. Mas não se esqueça de deixar o seu like para o crescimento do nosso canal. Porque aqui no canal Verafla não tem enrolação, nós vamos direto na informação. Galera, deu para perceber que eu tô um pouco rouco, um pouco de dificuldade de falar, a garganta bastante inflamada, mas eu não posso estar trazendo para vocês compromisso, né, que o canal Verafla tem com todo o torcedor rubro-negro de trazer todas as informações aí do nosso Mengão, galera. Eu começo falando aí, galera, do Super Mundial. O Chelsea amassou literalmente o PSG por 3-0. Confesso eu que eu fiquei surpreso com o resultado. Todos apostavam aí, no caso, no PSG, né? E no caso, o Chelsea surpreendeu e ganhou não só de 3-0, como foi superior, muito superior aí ao PSG. Então, é o que eu falo. No caso aí, o Chelsea foi campeão aí do mundo na Copa de Clubes, né? No caso, foi campeão. Mas o Flamengo, na verdade, é o verdadeiro campeão, porque ninguém venceu o Chelsea, só o Flamengo que venceu o Chelsea por 3-1 e amassou o Chelsea literalmente. Aí as pessoas falam, os invejosos, falam, é que o Chelsea não jogou para valer contra o Flamengo, é por isso que o Flamengo venceu, desmerecendo aí a vitória do Flamengo. Então teve 9 jogos, então o Chelsea escolheu, o Chelsea ama o Flamengo, escolheu para jogar mal só esse jogo, só o jogo contra o Flamengo que o Chelsea, vou escolher aí para jogar mal e deixar eles ganhar. Porra, tá de sacanagem, tá desmerecendo a vitória do Flamengo, sabe que não foi dessa forma, até porque antes da competição, o Chelsea postou, no caso nas redes sociais, né? Porque o jogo era entre Flamengo e Chelsea, ele postou, no caso Chelsea e América do México, ignorando o Flamengo como não conhecesse o Flamengo. E aconteceu que agora eles conhecem o Flamengo, que o Flamengo amassou eles por 3-1 no Super Mundial. Então o Flamengo é campeão do Super Mundial, galera. Dorme com esse barulho. Galera, vamos mudar de assunto e falar agora de coisa séria. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, galera. Flamengo que venceu o São Paulo por 2-0 no Maracanã e chegou aos 27 pontos, né? Se mantendo na liderança. O Cruzeiro também venceu, goleando o Grêmio por 4-0. Também igualou o número de pontos do Flamengo aos mesmos 27, mas o Flamengo está na frente. O Flamengo tem, se eu não me engano, eu não sei, não vou falar assim, que eu tenho certeza. O Flamengo tem 22 de saldo de gol e o Cruzeiro acho que tem 12. O Flamengo muito superior no saldo de gols, né? Mas também o Flamengo tem um jogo a menos do que o Cruzeiro, que é contra o Sport. O Flamengo tem que fazer esse jogo a menos contra o Sport, que ainda falta fazer, né? O Flamengo vencendo esse jogo a menos, o Flamengo abre a gordurinha de 3 pontos em relação ao Cruzeiro, que está em segundo lugar. E falando em Cruzeiro, o Cruzeiro que insiste na contratação do Matheus Gonçalves, tá? O Cruzeiro fez uma proposta de 22 milhões e meio, pagar em 2 vezes, o Flamengo não aceitou, o Flamengo dificultou a negociação, mas a informação que nós temos é que o Cruzeiro vai pagar à vista os 22 milhões e meio pelo Matheus Gonçalves. Então aí, Cruzeiro insistindo em tirar o Matheus Gonçalves do Flamengo, galera. Vamos falar agora das lesões que o Flamengo teve agora nesse jogo contra o São Paulo, galera. Esse aí teve a lesão aí do Ayrton Lucas, né, que teve um corte profundo, mas o Ayrton Lucas já teve alta do hospital ontem, na parte da noite do domingo já teve alta, vai ficar aí
cerca de 2 semanas se recuperando, porque ele tomou ponto, né? No caso, o corte foi muito profundo, deve ficar aí mais ou menos 2 semanas aí de molho, se recuperando. E a lesão do Alexandre, que foi na coxa esquerda. Alexandre, que vai ficar aproximadamente 1 mês fora aí dos gramados, galera, fora do Mengão. E a observação aí é que com essa saída aí de 1 mês do Alexandre, o Vinha vai ter oportunidade aí no Flamengo, né? Vinha que tá voltando de lesão, muito tempo, lesão grave, ficou muito tempo fora do Flamengo. Então o Vinha vai ter mais oportunidade, ou até mesmo o Varela jogando aí, no caso improvisado na lateral esquerda, que joga muito bem na lateral esquerda ali improvisado. Vamos mudar de assunto, galera, falar Flamengo volta aos treinos hoje, né? E conta com o Pedro no treino, é isso aí. Flamengo conta com o Pedro no treino, mesmo tendo toda essa polêmica, todos esses problemas aí envolvendo o Pedro. Flamengo conta com o Pedro e também tem uma excelente notícia aí, pelo menos para mim. Gosto muito do Pedro, admiro muito o seu trabalho, embora tenha errado, tenha falhado. Acredito que essas coisas vão se acertar dentro do Flamengo e tá todo mundo aqui de olho grande no Pedro. Várias propostas surgindo aí para o Pedro, né? Então, assim, o que acontece é o seguinte: o Flamengo lançou uma nota oficial, tá? Afirmando que não vai vender o Pedro. Não adianta ter pressão, tá? A pressão que ele tá falando é a pressão dos empresários, no caso do Pedro, né? Que após esse episódio aí, o Vene Casagrande entrou em contato com os empresários, né, do Pedro. Eles falaram que vai tentar uma saída, vai tentar trazer uma proposta ao Flamengo para tirar o Pedro do Flamengo. Então o BAP já mandou o recado, já mandou a real, papo reto. Não adianta pressão, o Pedro não vai sair do Flamengo. Então aí o BAP já foi dado, o papo já foi dado pelo BAP, nota oficial no caso do Flamengo, falando que o Pedro não sai, não adianta ter pressão. Agora, falar em papo reto, eu vou falar aqui do BAP. O BAP deu uma entrevista para Flamengo TV em relação, praticamente serviu para o Pedro. Todo mundo sabe, ninguém é bobo, foi indireta para o Pedro. O BAP falou o seguinte: hoje não adianta ter jogador de nome, não adianta ter jogador que não treina direito, não adianta, porque hoje o futebol evoluiu, tem intensidade, né? O jogador tem que se dedicar, o jogador não é só ficar parado, não, tem que marcar. Ele deu até um exemplo: um motorista particular. Motorista hoje em dia não é só dirigir, não, ele tem que descer do carro, abrir a porta, vai para as compras com seus patrões, ele vai ter que levar as sacolas de compras. Então ele quis jogar uma indireta aí, mandando em relação ao Pedro, né, que está muito preguiçoso nos treinos, desinteressado. Então que hoje o jogador de futebol tem que fazer várias funções, tem que correr, tem que marcar, roubada de bola. Então ele mandou o papo reto diretamente para o Pedro, né, que sirva de exemplo. Realmente eu concordo com o BAP, né? O jogador hoje em dia tem que ter intensidade. Perdeu a bola, tem que recuperar rápido, tem que marcar lá na frente, a marcação tem que ser firme lá na frente no ataque. Tu vê os times europeus como é que eles jogam? Então, assim, o Flamengo tá procurando trabalhar dessa forma, com muita intensidade na roubada de bola. Então ele mandou aí o papo reto diretamente para o Pedro, o BAP mandando aí. Galera, vamos falar agora também do Gerson, que foi apresentado ontem ao Zenit, galera. Esse aí, Zenit, o Gerson foi apresentado ontem ao Zenit, mas com cara de poucos amigos, né? Cara meio fechado. Eu acho que no caso aí o Gerson ficou chateado porque ele queria ir para o Al Nassr, porque ele já tinha, acredito eu, que já tinha assinado com o Zenit, né? E depois o Al Nassr fez a proposta de pagar o dobro a ele. Ele até tentou, mas não dava mais porque já tinha assinado um contrato com o Zenit. Pois se ele vai ganhar 5 milhões, aproximadamente 5 milhões no Zenit, quase que o dobro, dá quase 10 milhões, que foi o que o Al Nassr ofereceu ao Gerson. Então isso ele ficou maluco, né? Os empresários ficaram malucos, o pai dele também, mas não teve como retornar. Parece que, para mim, essa cara feia que ele ficou ali na representação é por conta disso, né? Não está muito satisfeito. Não é pro Flamengo, porque se ele quiser, se fosse cara feio porque saiu do Flamengo, ele não teria aceitado aí sair, né? Agora, galera, vamos mudar de assunto e falar. Michael pediu para sair do Flamengo. Michael está tendo poucas oportunidades, as oportunidades que está tendo não está jogando bem, juntamente com o Cebolinha, que o Flamengo já deixou bem claro que quer vender o Michael e o Cebolinha. E agora, informações que nós temos aí, segundo informação do jornalista Pablo Rafael Rua, o Flamengo autorizou, no caso, a venda. Ele pediu para sair, segundo informação do jornalista, ele pediu para sair, pediu ao Flamengo para sair, e o Flamengo aceitou, pode sair.
mas o Flamengo está aguardando uma proposta. Provavelmente vai chegar uma proposta do mundo árabe, porque ele tem mercado no mundo árabe, né? Jogou no Al Hilal, o time do Jorge Jesus, então ele tem mercado lá. Então o Flamengo já autorizou a venda, o Flamengo está aguardando somente a proposta pelo jogador. Assim serve também para o Cebolinha. O Flamengo também pretende vender o Cebolinha e também está aguardando proposta do jogador. Acredito eu que vem uma proposta, o Flamengo não vai dificultar a saída do jogador. Então aí, essa expectativa do Michael e Cebolinha aí, sair a qualquer momento aí do nosso Mengão, galera. É isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e dispara o seu dedo no like. Valeu? Um forte abraço. Deus abençoe você e sua família.